Bom dia, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor do Estratégia Concursos. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, eu quero receber todos vocês na Motivação para o Combate. Muito bom dia! O Cleiton tá aí, o Diego Portugal, o Marcos, muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Essa semana foi foda. Pensa numa semana, foram 78 dias em 2. Olha só. A gente foi para Brasília na segunda-feira. Segunda-feira depois do almoço. Normalmente eu vou na segunda-feira à noite, porque tem sessão terça, quarta e quinta. Nessa semana fomos na segunda-feira depois do almoço, porque protocolamos o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Tá? Como foi esse protocolo? Então a gente encontrou os deputados ali no túnel do Senado, fomos até a sala do Pacheco. Tá, deixa eu esclarecer aqui o que é a questão do confisco que o Van Hatten está falando, tá? É o confisco do dinheiro abandonado, esquecido, deixado em contas bancárias. Tá bom? A gente tem... para você abrir uma conta no banco é muito fácil, né? E pessoas esquecem valores nessas contas. Então hoje deve ter mais ou menos aí, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é algo como 6 bilhões, deixa eu conferir aqui para vocês. Uh, 8 bilhões, internet deu pau. 8 bilhões de reais esquecido. 12 bilhões de reais esquecidos, tá? Em contas bancárias. Esse dinheiro, ele pertence a pessoas, mas não foi resgatado, não foi mexido, foi esquecido. Eu não sei quais são os critérios. Tem um site, tá? Eu vou falar o site aqui para vocês, é valoresareceber.bcp.gov.br. Bilhões. Bilhões, Babi. Tá? São 12 bilhões no total. Bilhões. É dinheiro esquecido em contas bancárias. Tá? É disso que a gente está falando, né? Que foi falado. A sessão ontem foi até as 3 e pouco da manhã, 2 e pouco da manhã. Terminou exatamente 2:30 da manhã, tá? 3 horas da manhã já estava tudo encerrado. Então, beleza? Tá bom. Vamos voltar para o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, o impeachment nós protocolamos junto ao Pacheco. A gente entregou na mão dele. E o Pacheco falou exatamente como vai ser o procedimento. Tá? O procedimento é o seguinte. Ele recebeu o pedido de impeachment,
Ele falou, são dois requisitos. Tá? Dois requisitos. É um requisito jurídico e um requisito político. Qual é o requisito jurídico? Que no pedido de impeachment tenhamos todos os elementos jurídicos relacionados com o pedido de impeachment. Quais são esses requisitos jurídicos? É a prática de crime pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai utilizar a lei do impeachment, né, com a lei dos crimes de responsabilidade, juntar e demonstrar quais são esses crimes. Eu tenho a petição do impeachment aqui, vocês podem ler, depois são centenas de páginas. Esse é o primeiro ponto. Então, o requisito jurídico, comprovar que houve prática de crime. Tá? Segundo ponto, o requisito político. Tá? O requisito político são os votos dos senadores. A primeira votação, então o processo inteiro, tá, do impeachment é o seguinte: apresenta a denúncia, manda para a advocacia do Senado para verificar a presença dos requisitos legais, né? Então, existe crime ou não existe crime, está ali a descrição. Depois é formada uma comissão especial. Essa comissão especial é dos membros do Senado, então os senadores vão compor essa comissão e vão emitir um parecer. Tá? Esse parecer, pelo impeachment, vai ser votado pelo plenário do Senado Federal. Ali a gente precisa de maioria, tá? Só maioria. Só. A gente precisa de 41 votos. Com esses 41 votos, se inicia propriamente o processo de impeachment. E aí o Alexandre de Moraes é afastado. Tá? Depois desse processo vai ter fase de instrução, vai ter fase de depoimento e tal. Depois vem o julgamento pelo plenário do Senado Federal. E aí você precisa de 2/3 dos votos. É a maioria qualificada. Tá? Se o ministro, então, nesse segundo momento, é votado por 2/3, aí você tem a decisão pelo impeachment dele. Tá? Pesado. Tá? Está sendo um trabalho pesado. Tá? E tá todo mundo falando, vai fazer um acordo, vai fazer um acordo. Até agora, tá? Nós temos, ó, nos faltam quantos votos? 5. É tanta coisa, bicho. Daqui a pouco eu vejo aqui quantos votos faltam. Tá? O que eles querem forçar? Eles querem colocar tudo num grande pacote.
Qual é esse grande pacote? Anistia, faltam 5 ou 6 votos, tá? Pro impeachment. Então eles querem colocar anistia, eleição do presidente da Câmara, eleição do presidente do Senado, impeachment do Alexandre de Moraes, tudo num grande pacote. E fazer um acordo sobre isso. Tá? Eu, Paulo Bilinski, eu acredito que a gente tem que tratar como temas diferentes. Tá? A anistia dos presos do 8 de janeiro, ela tem um motivo específico. Qual é o motivo da anistia dos presos do 8 de janeiro? O motivo é o seguinte: você tem milhares de pessoas presas, tá? Você tem pessoas condenadas a 17 anos de prisão pela prática, verdadeiramente, pela prática do crime de dano. Entende? Crime de dano é nada. É esse o crime que elas praticaram. Você vandalizar o patrimônio público. Qual é o crime? Crime de dano só. Tá? Então, dentro dessa análise de quais crimes foram praticados no 8 de janeiro, você não tem os crimes pelos quais as pessoas foram condenadas. Organização criminosa, extinção do Estado Democrático de Direito, sabe? São 5 crimes absurdos que culminaram no julgamento exclusivo pelo Supremo Tribunal Federal a apenas de 17 anos de prisão. Tá errado isso. Tá errado. Juridicamente, tecnicamente, está errado. Se está errado, precisamos corrigir. Como que corrige? Corrige dando anistia, pronto. Tá? É isso. Por isso que a anistia é necessária. A anistia é necessária para se fazer justiça. Condenar uma pessoa que pichou uma estátua com um batom, escrevendo "perdeu o mané" a 17 anos de prisão, não é justo. Se não é justo, deve ser anistiado. Tá? Ponto. Como foi a votação da anistia na CCJ? Foi na terça-feira. Então, o que a esquerda fez foi uma obstrução, tá, em conluio com a presidência da Câmara. Por quê? Porque no momento em que a gente ia entrar na discussão da matéria, eles seriam obrigados a pedir vista para não permitir a votação, nesse momento iniciou a ordem do dia, às 17 horas, quando tradicionalmente a ordem do dia se inicia às 19 horas. Então, ali dentro, tá, dentro da Câmara, existe um conluio para que não seja votada a anistia. Foi muito frustrante, muito decepcionante. Eu tive que assistir a Érica Cocai, que é deputada federal. Eu vou dar o contexto de quem é Érica Cocai. Na Comissão de Direitos Humanos, uns 2 meses atrás, um mês atrás, Érica Cocai estava
defendendo um projeto de lei que diz assim: o crime praticado, o crime de homicídio praticado contra a vítima LGBT, ou seja, o LGBTcídio, tá? Vai ser um crime hediondo. Esse era o projeto de lei que a Érica Cocai estava defendendo. E eu falei assim: Érica, se você me explicar o que é um crime hediondo, eu voto a favor do seu projeto. Ela não sabe explicar. Entendeu? Então é uma deputada que não tem domínio, não sabe, não tem conhecimento, ignora a legislação, ignora os conceitos básicos. Essa deputada estava defendendo um projeto de lei que tornava hediondo matar LGBT. Essa mesma deputada, eu tive que ouvir ela chamar os manifestantes do 8 de janeiro de terroristas. Ontem foi 11 de setembro. Tá? No dia 11 de setembro de 2001, às 8 horas e 14 minutos da manhã, a gente viu o que é um ataque terrorista. Foi o primeiro ataque terrorista que eu vi na minha vida. Eu, ao vivo, e a cores, pela televisão, mas ao vivo. Eu vi o segundo avião batendo na torre. Ali você consegue entender o que é terrorismo. Entendeu? O que foi feito no 8 de janeiro não é terrorismo. Tá? Eu vou comentar aqui sobre o namorado da Fátima Bernardes. O namorado da Fátima Bernardes fez um discurso de 3 minutos na terça-feira, sem pé nem cabeça. Era impossível compreender o que eles estavam falando. Ele parecia a Dilma. Sabe aquele negócio assim? Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar. Um negócio assim, sem pé nem cabeça. Tá? No final da reunião da CCJ, a gente não conseguiu votar a anistia. Não conseguiu. A anistia foi, então, transferida para quarta-feira de manhã. E na quarta-feira de manhã, a esquerda deu o golpe e não tinha quórum. Não tinha gente suficiente. É isso. Fudeu completamente a votação da anistia. O que a nossa presidente Carol Detoni fez? Ela falou assim: não, tudo bem, vocês querem usar, né, a anistia como negociação jurídica, de negociação política, a gente vota ela depois da eleição, não tem problema. Tá? Então agora a gente vai votar lá pra frente. Tá? Eu vou falar novamente aqui sobre o que o pessoal está chamando de confisco, porque isso aí é uma coisa muito perigosa. Só para dar um contexto, né, no governo do Collor, houve um confisco das poupanças, e isso deixou as pessoas traumatizadas. Né? O que o Van Hatten está falando, o que o governo tentou votar ontem, tá? Não é confisco da poupança. É o confisco do dinheiro que está esquecido nas contas bancárias. Tá? Então hoje tem aí um valor de... Né, o pessoal falou alguns números aqui, eu li outros. Tem 8 bilhões de reais. Tá? 8 bilhões de reais
de dinheiro esquecido em contas bancárias. Tem um site que você pode entrar para ver se tem dinheiro seu esquecido. Chama valoresareceber.bcb.gov.br, tá? valoresareceber.bcb.gov.br. Lá você vai encontrar, né, você coloca lá, acho que seu CPF, nome da mãe, uma coisa assim, e você consulta se você tem dinheiro esquecido. Tá? Por exemplo, a minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos. Eu consultei o nome dela lá e a última vez que eu lembro tinha um valor, tipo, sei lá, R$8, uma coisa assim, tá? Numa conta da Caixa. São 8 bi de dinheiro esquecido e 12 bi de depósito judicial. Então, o que é o depósito judicial? Quando você está litigando contra o Estado, você deposita, até né, nas questões tributárias, é uma condição para você recorrer de certas ações, você deposita o valor que é objeto. Né? Então, eu estou aqui numa ação contra o Estado para não pagar um determinado tributo, e aí isso tem um valor lá, eu deposito esse valor para continuar litigando. Tá? Também o governo quer se apropriar desse dinheiro. É esse o confisco que o Van Hatten está discutindo. Tá? Que não foi votado ontem. Não foi. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem sincero. A política é um lixo. Um lixo. A maioria dos políticos não tem como orientação das suas decisões o bem comum, o bem do povo. A maioria dos políticos tem como orientação das suas decisões o benefício pessoal. Tá? Então, alguém que diz, não vamos votar a anistia hoje, porque a gente usa a anistia para negociar tal coisa, o grande câncer político do Brasil é o centro. A direita tem os seus valores, a favor e contra. A esquerda tem os seus valores, a favor e contra. O centro não tem valores. O centro tem preço. O centro não tem valores. O centro tem valor. Tá? E o centro se desloca para a direita ou para a esquerda dependendo do que vale mais a pena. Entendeu? É por isso que o cara que fala assim, eu odeio política, eu não mexo com política, eu não falo sobre política. Bicho, me mostra um brasileiro que não é afetado pela política, que a vida dele não muda nada, que não importa o que aconteça, ele vai se dar bem. Não tem. Não tem. A não ser que você viva fora do Brasil,
Você não tem... Você não tem como falar isso. A Tati falou assim, a Lara Nesteruk diz que não se influencia pela política. Tá. Eu conheço a Lara, minha amiga, pessoal, de coração. Ela não se envolve, mas ela não diz que ela não é envolvida. Tá? Vou interpretar bem. Ela escolhe não se envolver com política. Mas ela nunca disse que a política não afeta ela. Tá? Política afeta sim. Ah, não, eu sou empresária, meu dinheiro está 100% fora do país. Mas ela ainda ganha dinheiro dentro do país. Se a política está fudendo a economia, ela está ganhando menos dinheiro, está pagando mais imposto. É isso. Tá? Eu não acredito... Afeta todo mundo. O Israel falou aqui, separatismo já. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo país com grandes dimensões geográficas, como o Brasil, ele tem uma tendência ditatorial. Todo país com grandes dimensões geográficas tem tendência ditatorial. Por quê? Porque países de pequenas dimensões geográficas, como você vê na Europa, países pequenos, entendeu? Você cruza um país da Europa em 4 horas, 5 horas. Para você ir do Oiapoque ao Chuí são dias. Então, países pequenos, você não pode foder o cidadão. Porque ele pega as coisinhas dele, põe debaixo do braço e ó, vai embora. Tá? É só você pensar nas ondas migratórias para o Brasil. Por que os italianos vieram para o Brasil, os poloneses, os ucranianos, os alemães, os japoneses? Vieram para o Brasil porque não estava bom no país deles. Entendeu? Na Europa, que são países pequenos, se o Estado te trata mal, você vai embora. Agora no Brasil, meu irmão, você vai para onde? Para onde você vai? Você vai embora para o Uruguai? Você vai embora para a Argentina, que até ontem era uma ditadura comunista, até a vitória do Milei? Você entende? Hoje dá para ir para a Argentina, mas não tá tão bom ainda, né? É foda. Se todo o Estado de grandes dimensões geográficas tem uma tendência ditatorial, por que os Estados Unidos não têm essa tendência ditatorial? Porque nos Estados Unidos o poder ele não é centralizado na União, ele é descentralizado para os estados. Entende? Ao invés, no Brasil, o poder é concentrado na União. Nos Estados Unidos, ele é descentralizado para os estados. Então, cada estado escolhe se vai ter pena de morte, direito ao porte de arma, aborto, educação. Cada estado decide. No Brasil, não. No Brasil, quem decide tudo é a União e os estados têm que obedecer. Então, nos Estados Unidos, se o cara mora na Califórnia, ele fala assim, eu não aguento mais esses maconheiros do caralho, eu vou embora. Ele pega as coisinhas dele e vai pro estado vizinho.
que é a favor de arma e é contra a maconha. Entende? Existe essa mobilidade. Hoje, no Brasil, nós não temos essa mobilidade. Então, eu acredito que o valor mais importante, tá? O cara fala assim, nenhum ser humano americano sabe que tu existe. Vai dormir. Eu tenho família nos Estados Unidos. Não conta? Você vê como... Os meus críticos são todos burros, cara. Pelo amor de Deus. Eu só queria ter um cara aqui me criticando que fosse inteligente. Aí era mais fácil. Né? Mas não, o cara veio me criticar e... Burrão, porra, aí é de fuder, hein? Até esqueci o que eu tava falando. Chega, né? Chega. Pessoal, quero agradecer para quem está chegando agora durante a live. Falamos do impeachment do Alexandre de Moraes, falamos sobre a nossa anistia, falamos sobre confisco. Tá tudo aí, só assistir, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um prazer, uma honra. Um super abraço e até segunda-feira. Valeu!